Jesus desceu daquele monte de glória para ir para o monte da agonia. Ele deixou a transfiguração para abraçar a crucificação. Aquele Jesus, cuja face brilhou como o sol, teria o seu rosto cuspido e esbofeteado. Aquele Jesus, cujas roupas resplandeceram de luz, teria logo em seguida as suas vestes sorteadas por soldados que zombavam dele. Aquele Jesus que conversou com Moisés e Elias seria abandonado até mesmo pelos seus próprios discípulos, por aquelas pessoas mais próximas a ele. E por que Jesus então fez tudo isso? Por amor a mim e a você. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez isso porque nós, que merecíamos ficar prostrados em terror diante da santidade de Deus, precisávamos de alguém que pudesse nos tocar, nos levantar, nos tomar pela mão, nos levantar e dizer: não tenham medo, não tenham medo. E hoje, essa ceia que nós vamos tomar, ela celebra a morte de Jesus. Ela nos relembra o sacrifício dele. É um memorial que nos fala de duas realidades ao mesmo tempo. Primeiro, a ceia aponta para trás, para o sacrifício de Jesus na cruz. O pão, esse pão aqui, o pão partido, representa o corpo dele, quebrantado por nossa causa. O cálice representa o seu sangue, que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Na transfiguração, nós vimos um vislumbre da glória de Jesus. E agora, na ceia, nós lembramos do preço terrível que ele teve que pagar para nos trazer essa glória. Jesus, que poderia ter permanecido na glória celestial, desceu, se fez homem, viveu entre nós e finalmente entregou a sua vida na cruz, para que eu e você, pecadores indignos, pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Para que nós pudéssemos ouvir as palavras: levantem-se, não tenham medo. Para que nós tivéssemos acesso à presença gloriosa de Deus, não mais em terror, mas agora como filhos amados, porque em Cristo nós fomos adotados por Deus. Segunda coisa, a ceia nos aponta para frente, para a volta de Jesus em glória. Cada vez que nós participamos dessa mesa aqui, irmãos, nós estamos proclamando a morte do Senhor. Até quando, pastor? Até que ele venha. Essa foi a ordenança de Jesus. Todas as vezes que vocês se reunirem, e nós aqui estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito, no propósito de glorificar o nome de Deus, de cultuar a Deus. Jesus falou: todas as vezes que vocês se reunirem, comam o pão e bebam o vinho juntos. Façam isso em memória de mim, porque esse pão simboliza o meu corpo e esse vinho simboliza o meu sangue. A transfiguração foi um prenúncio. A segunda vinda de Jesus será a revelação plena. Aquele que foi transfigurado no monte vai voltar um dia nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? E naquele dia nós veremos Jesus. Não mais o Jesus escondido na sua humildade,
mas um Jesus que vai resplandecer em majestade. E nós, os que cremos nele, seremos transformados à sua semelhança. A Bíblia diz, assim como ele é, nós também seremos. A nossa transfiguração vai acontecer e nós entraremos na glória eterna que ele já preparou para nós. Amém? Essa é a palavra que Deus pediu para eu compartilhar com você hoje. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso?
um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham
com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas
é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei dessa passagem que está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só aqui, a Edivânia escreveu assim, olha, o meu coração está na constância da saúde da minha filha, que é especial. É isso. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não são coisas, são pessoas, são vidas. Não é dinheiro. São valores, são princípios eternos. Tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não proporciona. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma maneira que Jesus nos orienta, Salomão também falou aqui no livro de Provérbios sobre o fato de que aquilo que enche o nosso coração determina o rumo da nossa vida. Quando o nosso coração está voltado para Deus, as nossas prioridades refletem isso. Nós buscamos amar, servir e viver de maneira que glorifique o nosso Deus. E é interessante que esse pensamento, ele também tem um lugar na filosofia. Até os estoicos falam muito sobre a brevidade da vida e a importância de focar naquilo que realmente importa. Antes eu vou citar aqui um filósofo chamado Sêneca. Ele fala sobre a brevidade da vida. E ele incentiva o quê? A sabedoria de viver com propósito e não desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Sêneca, um filósofo, ressalta a brevidade da vida. E ele nos incentiva a buscar sabedoria. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês não passam de neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome.
a não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome. Essa palavra ninguém quer receber, né? Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus, quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.